Olha, festas de fim de ano já acontecendo nos condomínios, mas será que os regimentos pontuam o que é permitido nessas confraternizações? A gente pode chutar o balde mesmo, fim de ano, e fazer o que bem entender. Como é que fica? Normalmente a gente tem apenas um ambiente em boa parte aí dos condomínios, e quando dois estão querendo o mesmo ambiente, qual é a prioridade? Se for o mesmo horário, se for na mesma data, como é que os condomínios estão administrando toda essa situação? É o que a gente vai conversar a partir de agora com o advogado condominial, Dr. César Nantes. Dr. César, um bom dia. Bom dia, é um prazer estar de novo aqui com vocês. Bem, fim de ano aí, as festas, as confraternizações se intensificando e, claro, os condomínios têm sido palco desses eventos. Como é que isso tem sido administrado dentro dos condomínios? Quais são os pontos que são mais discutidos e de que maneira, né, as soluções, não é, doutor César, para que a gente tenha um fim de ano bastante pacífico? Exatamente, eu sempre reforço quando a gente conversa que mais de 30% das pessoas moram em condomínios. Então sabemos a quantidade de pessoas que vão comemorar as festividades de final de ano dentro dos condomínios. E controlar os ânimos nas festas de final de ano realmente é uma tarefa complicada, né? O síndico, mais do que nunca, ele tem um papel, ele também vai estar na festividade de final de ano com a família dele, mas ele continua sendo responsável pelo condomínio. Os maiores problemas nesse período a gente pode resumir em segurança e sossego dos condôminos. Quando a gente fala em segurança, é pela quantidade maior de circulação de visitas no condomínio. Quando a gente fala em sossego, a gente fala pela questão do barulho. Pela questão também da segurança, a gente pode falar, por exemplo, áreas comuns que às vezes recebem essas festas. Então tem que ter bastante critério, bastante parcimônia e lembrar que o condomínio ele não tem só a convenção e o regimento interno, que existem normas que regulam a vida das pessoas e que mesmo nas festividades de final de ano elas continuam válidas. Agora, doutor César, é claro que alguns espaços no condomínio, eles serão disputados por um número expressivo de condôminos. Como é que é feito isso? Quais são as opções que tem o condomínio? É quem pede primeiro? Mas quem pede primeiro parece que fica uma coisa meio assim, mas como é que eu sei que ele pediu primeiro? É sorteio? Como é que é isso, doutor? Exatamente isso. Quem regula esse tipo de locação desses espaços, mesmo nas festividades de final de ano, é o regimento interno que cria as regras e normas de convivência dos condomínios. Alguns condomínios, inclusive, sabendo desse tipo de problema, eles já vetam locações em datas de final de ano. Então eles já deixam, olha, dia 24 e 25, 31 e 1 ou 30, esse tipo de locação não é permitido. E alguns condomínios, eles fazem sorteio. Até porque, se fosse por ordem de chegada, a gente sabe que já iria no dia 1 de janeiro, já tem gente querendo locar para o dia 24 de dezembro. Então, cabe ao regimento, quem quiser fazer esse tipo de locação, logicamente, a maioria das pessoas já tem, mas é verificar. Primeiro, pode locar nesse período? Se puder locar, quais são os critérios? É sorteio, realmente é por ordem quem solicitar primeiro, isso tudo vai ser o regimento interno que vai tratar. E é importante falar, quando a gente fala em regimento interno, é o regimento interno também que vai falar qual que é a capacidade de pessoas que quem loca pode levar para o condomínio, quais são os horários que a festa tem que ser respeitada, logicamente lembrando que o final de ano a gente precisa ter um bom senso, né? Mas um bom senso com critério, lembrando que não é porque é festa de final de ano que as normas referentes aos decibéis toleráveis, a lei do silêncio, tudo isso ainda está em vigência. Bem, a lei do silêncio continua em vigor. E o senhor coloca, doutor César, uma coisa que é extremamente comum. As pessoas recebem famílias. E naturalmente, são as famílias, as pessoas que ali estão, muitas vezes passam mais do que aquela noite.
Alguns se hospedam nesses ambientes, nos apartamentos em geral, nas casas de condomínio, e claro que isso aumenta o custo do consumo de energia, aumenta, o consumo de água aumenta, e inclusive aquilo que não é do próprio condômino, aquilo que é de uso comum. Há limites para isso? Ou a gente pode, de fato, também transacionar isso nas reuniões de condomínio de forma antecipada? O número de visitantes, realmente, o condomínio ele não pode interferir, né, nesse número. Quando existem locações, né, muitas vezes naquele contrato de locação, ou até na convenção, fala, olha, você não pode locar para tantas pessoas, e a justiça entende uma pessoa a cada 8 metros do imóvel como um critério. Mas para visitas, mesmo essas visitas que têm um período estendido, o condomínio ele não pode interferir. Mas, inclusive, por essa questão, que é muito importante lembrar, que já está em vigência, os novos condomínios, todos eles já têm que ser entregues com individualização de água. Exatamente para existir um critério, uma equalização melhor, né? Então, aquela pessoa que mora sozinho, ou tem uma quantidade menor de pessoas, ou até que não recebe visitantes nunca, quando não tem individualização, aquela divisão acaba sendo injusta. Com a individualização, os condomínios novos já saem individualizados e os mais antigos eles podem fazer, inclusive a maioria acaba fazendo, porque aí fica mais justo, né? Então aquelas despesas, principalmente a água, né, que a gente sente realmente muito quando o número de pessoas aumenta, então fica individualizado. Essa é uma orientação não só para o final do ano, mas que os condomínios que não fazem, realmente que façam, porque isso fica muito mais justo, é um critério muito mais realmente honesto que o condomínio ele vai conseguir levar para aqueles condomínios. Realmente, essa coisa que é de uso comum em boa parte dos condomínios que são um pouco mais antigos, água, gás, entre outros gastos, isso sem falar, né, da sujeira, de que você vai ter que provavelmente investir um pouco mais, mesmo que excepcionalmente, na limpeza, vai ter que talvez redobrar aí as questões relacionadas à segurança, porque há o trânsito de muita gente, muito barulho nos corredores. Normalmente a festa de fim de ano, a ceia acontece tarde, as pessoas estão falando em um tom alto, muitas vezes não é nem o som de equipamentos de som, doutor César, ou seja, tem uma série de coisas que parecem pequenas, mas que somadas pode sim trazer aí esse binômio que o senhor colocou na abertura, que é relacionado à segurança e também ao sossego, doutor. Exatamente, a gente reforça que seria ótimo a gente poder contar com bom senso, mas a gente sabe que o condomínio, com a quantidade de pessoas, não dá para a gente contar com o bom senso de todos, por isso que já existem as regras já pré-aprovadas com relação às penalidades. Só que a gente precisa lembrar que o condomínio ele só tem poderes na esfera administrativa, que se resume a uma advertência verbal, escrita ou uma multa, né? Aquela multa pecuniária que a pessoa vai sentir no bolso, ela vai resolver. Só que no caso de excessos, mesmo no final do ano, a gente sabe que esse excesso de barulho ele é considerado um crime ambiental, né? E, inclusive, a força policial ela pode ser chamada se o condomínio não resolveu amigavelmente. Então, a gente sabe, seria surreal, né, Elias, imaginar que uma festa de final de ano, que ela vai se encerrar às 22 horas, que é quando inicia a lei do silêncio, até porque no Réveillon muita gente começa a comemorar a partir da meia-noite, faz a ceia mais tarde. Só que temos que lembrar que em coletividade nem todo mundo pode gostar de festa, todo mundo tem que ser respeitado, tem que ter um bom senso e os abusos realmente eles precisam ser tratados de forma individual, visando o bem da coletividade. Agora, doutor César, uma coisa que a gente precisa deixar claro aqui para quem mora em condomínio e faz convites, leva pessoas para o seu ambiente próprio, para o seu apartamento, para a sua casa em condomínio. Essa pessoa, esse condômino, ele responde pelos exageros causados por aqueles visitantes que entraram no condomínio com a sua autorização,
a supressão de algum equipamento ou o dano causado em determinados equipamentos de usufruto coletivo, o condômino responde em algum momento pelos atos praticados por quem ele convida? Perfeita pergunta, e responde sim. Até porque o condomínio, ele é uma divisão de propriedade, é uma divisão de despesas, de receitas, e a figura do condômino, ele responde não só pela sua unidade privativa, como por uma fração daquela área comum. Então, cada condômino, ele é proprietário do seu apartamento e por um pedacinho da piscina, da academia, da portaria. Então, quando ele convida alguém para aquele ambiente condominial, ele está respondendo por todos os atos que aconteçam durante aquela estadia, durante a passagem daquele visitante, daquele terceiro. Então, não só os abusos com relação ao barulho, mas também prejuízos que podem ocorrer no salão de festa. Então, tudo isso, quando o síndico ele for responsabilizar, ocorreu algum problema, olha, vai ser uma advertência para a unidade, vai ter uma multa para a unidade, que quem responde ao condômino, se vai ter um ressarcimento, também cabe ao condômino. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, inclusive, quando faz uma locação, mesmo que por curtíssima temporada, informar todas as regras do condomínio, passar uma cópia da convenção, do regimento interno, até porque ninguém pode alegar desconhecimento para se eximir de uma responsabilidade. Mas você precisa, as regras do condomínio são essas, tanto os visitantes, a piscina até tal horário, a academia, barulho, para com isso evitar que aquele condômino que tomou o devido cuidado, mas o seu visitante não, e ele vai responder por isso. Bom, a gente tem algumas áreas que são de usufruto comum. Piscina, por exemplo, doutor, é preciso estar previsto nas regras condominiais de que ela não pode ser utilizada a partir de tal hora, ou os visitantes podem sim, olha, nós estamos eufóricos, chegamos a 2023, estamos na passagem de ano, todo mundo vai se jogar na piscina, de todo jeito, de qualquer forma. Essas coisas todas precisam estar previstas ou isso é uma regra comum, uma regra cultural e de convivência que pode sim trazer um dano para o condômino que é responsável pelo visitante? O regimento interno, ele obrigatoriamente ele precisa tratar as regras de cada espaço comum. Por isso que cada condomínio, quando ele faz a sua instalação, quando ele cria o seu regimento interno, então tem condomínio que tem academia, tem condomínio que tem piscina, e para cada espaço precisa existir quais são as regras e quais são as penalidades pelo descumprimento das regras. Então, quando você tem uma piscina, tem condomínio que autoriza visitante, tem condomínio que não autoriza, você precisa limitar a quantidade de visitantes. Alguns condomínios, eles autorizam visitantes durante o dia da semana, que a piscina é menos utilizada. Tem condomínio que só autoriza visitante criança, ou seja, cada condomínio cria essa regra. Mas agora, no final do ano, até pela segurança das pessoas, sabendo que muitas pessoas acabam se excedendo, estão felizes, muitas pessoas acabam bebendo, né? Então, muitos condomínios, eles acabam isolando a piscina, acabam isolando a academia, esses espaços comuns que sabemos que não devem ser utilizados nesse momento, pela segurança, gente acaba entrando com copo, com garrafa, então pode gerar acidentes para outras pessoas ou acidentes para aqueles condôminos mesmo. Então muitos condomínios, eles acabam fechando, logicamente informando que, olha, a piscina no dia vai estar fechada, sabemos que pode ocorrer excessos, pela segurança de todos. Você passando esse tipo de informação e mostrando por que aquela área comum está sendo fechada, é a orientação e levando, logicamente, a informação para todos. Agora, doutor César Nantes, a gente pode ter a família reunida, a família agora, o pet também faz parte. E algumas famílias que compõem a família maior podem estar reunidas e com eles uma série de pets presentes. A gente sabe que na virada do ano nós temos fogos com estampidos, é muito barulho e, bom, cães principalmente, gatos, eles vão a um estresse total. É preciso bom senso, compreender de que os pets estão naquele momento excepcionalmente e de que não dá para também ser tão rigoroso assim, doutor? Com certeza.
certeza sabemos que são dias atípicos, que realmente essa questão dos fogos de artifício, inclusive, são proibidos a utilização de fogos de artifício dentro do condomínio, o síndico também precisa ficar atento nisso. Existem diversas campanhas de conscientização solicitando, né, que esses fogos de artifício, principalmente os que têm barulho, né, não só aqueles que só têm luzes, que eles não sejam realmente soltados. E sabemos que os animais, eles são permitidos nas unidades, desde que não atrapalhem a segurança e o sossego. Mas quando a gente fala atrapalhar o sossego, é algo constante, né? É algo, aquele animal que ele fica sozinho durante o dia, então diariamente ele fica latindo, perturbando a coletividade. Então nesse momento específico, data de Natal, data do Ano Novo, sabemos que vai ter fogos de artifício, sabemos que os animais eles vão latir, porque o animal realmente ele se assusta muito. Então tem que existir o bom senso. A orientação é que realmente o síndico ele não aplique nenhum tipo de penalidade, comprovando que não é que aquele pet ele sempre perturba, que ele perturbou especificamente naquele momento, mas teve um fato gerador. O fato gerador foi o fogo de artifício. Então não adianta você advertir e falar assim, não ocorra novamente. Se tiver fogo de artifício, vai ocorrer novamente, né? Então precisa existir muita parcimônia, não só de quem reclama, mas também de quem vai aplicar aquela penalidade. Doutor César Nantes, então, em síntese, se não onera os moradores, se não põe em risco a segurança e não incomoda o sossego de todos, tá tudo certo. Pode, então. Exatamente. A gente tem que lembrar que os limites, eles existem, é um momento atípico, tem que existir o bom senso, tem que saber que o barulho ele vai estender um pouco mais, mas precisa existir critério. São datas especiais, datas de comemorar com a família, mas lembrar, comemorar não é se exceder e nem perturbar o seu vizinho. Doutor César Nantes, foi um prazer tê-lo aqui. Uma ótima sexta-feira, excelente final de semana. O prazer foi meu e até a próxima. Doutor César Nantes é advogado condominial. Vamos fazer aí uma festinha, mas vamos fazer com tranquilidade, né? Com tranquilidade.